Olha, quero voltar a falar do jogador Pedro Severino, internado em hospital de Ribeirão Preto. Ele passou por novos exames. Eu vou ao vivo agora com o Gustavo Batista, que tem mais detalhes. A princípio, a primeira informação é boa porque o estado dele não piorou, Gustavo, mas segue estável. Então quer dizer que ele nem piorou, mas também não melhorou. É isso, Gustavo? Explica melhor pra gente. Basicamente isso mesmo, viu, Valentim? Inclusive eu vou ler a partir de agora a nota na íntegra que acabou de ser divulgada aqui por esse hospital particular onde o Pedro Severino está. Olha só, né, o hospital particular informa que o paciente Pedro Henrique Severino, jogador de futebol de 19 anos, segue em cuidados médicos aqui na unidade de terapia intensiva, né, desse hospital particular, onde passa por uma série de exames de imagem e o monitoramento aí das funções cerebrais. Esclarecem que o paciente apresenta reflexos que correspondem aí à presença de funcionamento do cérebro. A gravidade do trauma craniano requer ainda recursos intensivos do tratamento aplicado pela equipe médica, portanto, o caso segue estável, porém, como já dissemos aqui, grave. O Pedro Henrique Severino é filho do ex-atacante Lucas Severino, né, que tem passagens pelo Botafogo de Ribeirão Preto e vários outros clubes brasileiros e também pela seleção. Né, os pais do paciente estão aí acompanhando todo o atendimento na UTI aqui do hospital e expressam um agradecimento pelo apoio que estão recebendo de toda a comunidade. O jogador Pedro Severino foi vítima de um acidente, para a gente se recordar um pouquinho, na rodovia Anhanguera, né, na última terça-feira, e após internação em um hospital em Americana, foi transferido, né, ontem de manhã aqui para esse hospital particular, onde recebe acompanhamento contínuo das equipes formadas por intensivistas, lideradas pelo médico Gil Teixeira, além de neurocirurgiões, neurologistas clínicos e suporte de equipes multidisciplinares do hospital. A cooperativa médica, né, que é proprietária aqui deste hospital particular, permanece focada no atendimento de alta complexidade ao paciente e seguirá ao longo, claro, de toda esta sexta-feira e enquanto Pedro Severino precisar, fazendo avaliações contínuas, além de estar diretamente empenhada, claro, na prestação de todo o apoio familiar necessários, né? Vamos falar um pouquinho mais a respeito, né, desse caso, né, que aí repercute em todo o nosso Brasil, né, grande repercussão com as pessoas, né, todo mundo orando aí pela recuperação do Pedro Severino. Como já dissemos, o jogador estava internado, né, até ontem no Hospital Municipal, o Dr. Valdemar Tebaldi, Americana, né, desde o acidente que aconteceu na terça-feira. Né, o protocolo de morte cerebral chegou então a ser aberto na terça-feira, mas foi interrompido na quarta, após o Pedro ter um reflexo de tosse na retirada da sedação. Ele então foi transferido, né, como já dissemos ontem de manhã aqui para Ribeirão Preto, passou por toda uma avaliação médica, diversos exames durante toda a quinta-feira. Né, e o boletim de ontem à noite, né, segundo a nota emitida aqui pelo hospital, né, dizia que ele estava ainda em situação grave, porém estável. Nós acompanhamos principalmente nessa quinta-feira, após a chegada do Pedro Severino aqui em Ribeirão Preto, né, diversos torcedores, jogadores do Botafogo, todos mobilizados aí com orações pela recuperação do atleta. E é bom lembrar que o Pedro ele foi revelado, né, na base do tricolor Ribeirão Pretano, né, e ele havia sido emprestado para o Bragantino, assinou esse contrato na semana passada. Pelo Botafogo, o Pedro Severino ele disputou aí categoria sub-17, sub-20, chegou a estrear, né, pela equipe profissional no ano passado, quando marcou 2 gols no Come Fogo aqui da cidade, na Copa Paulista, né, e ele também atuou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, e ele chegou, inclusive, também a ter alguns minutos na equipe profissional no Campeonato Paulista neste ano de 2025. E ele estava a caminho, né, depois de assinar o contrato na semana passada, teve alguns dias de folga, estava a caminho junto com outro atleta que também é de Ribeirão Preto, o Pedro Castro, um motorista, e aí esse motorista teria dormido, acabou batendo atrás de um caminhão, né, o Pedro Castro nada, sofreu, né, ferimentos leves, né, diante do que aconteceu com o Pedro Severino, o motorista, né, não teve nenhum tipo de ferimento, infelizmente o Pedro Severino, que estava no banco passageiro ao lado aí
do motorista acabou ficando em situação grave. Né? Como já dissemos aqui, está recebendo todos os cuidados necessários aqui nesse hospital particular, aqui em Ribeirão Preto. Né, Valentim, a gente torce para que esta recuperação venha daqui a pouco, quem sabe, novas notas de atualizações aqui dos médicos que acompanham Pedro Severino, quem sabe, né, um passo à frente. Né? A gente, por enquanto, está andando de lado, que é muito importante, situação estável, porém grave, do Pedro Severino, mas quem sabe, né, a gente possa trazer aqui o mais breve possível uma notícia positiva, né, para até que todas essas pessoas aí que estão orando por ele, né, todo mundo está torcendo pela pronta recuperação dele o mais rápido possível. Gustavo, perto de tudo que nós já vivemos, né, temos que lembrar que na segunda-feira e até na terça, pouco depois do acidente, nós recebemos a notícia de uma morte, né, uma morte encefálica. Falou, olha, não tem como reverter o quadro. Então, daqui para frente, pessoal, toda notícia, até a estabilidade, é uma boa notícia. É uma boa notícia porque ele está conseguindo manter esse quadro, né, de estímulos para que, inclusive, essa tosse que ele teve, isso é um quadro fundamental para que os médicos parassem com esse protocolo, né? Falou, olha, morte cerebral vai ser decretado daqui 1 hora, 2 horas, 2 dias, 3 dias. Não, né? Agora eles estão analisando de uma outra forma, com outros cuidados, imagino eu, com outros estímulos, como o próprio médico conversou com o Gustavo, que é especialista nessa área, um neurologista, né? Falando sobre isso, usando outras maneiras para que ele, aos poucos, com a redução da sedação, sem nenhum prejuízo, porque você imagina uma pessoa que passou por um trauma desse tão grande, né? Se ela fica sem a sedação, ela pode ficar agitada, pode tentar ali sair, enfim, se mexer, isso pode ser ruim para a evolução positiva do quadro. Então, agora a estabilidade, vamos encarar como uma boa notícia, que ele fique o tempo necessário no hospital, agora amparado pelos médicos e até pelos familiares, Gustavo. Imagino que toda hora, tanto o Lucas, grande ex-jogador de futebol, o Lucas Severino, quanto a mãe, quanto também os parentes mais próximos, têm se revezado aí para dar todo esse apoio, apesar dele estar aí dentro da UTI, Gustavo. Com certeza, neste momento, né, a presença dos familiares, a energia, né, dos amigos, dos conhecidos, mesmo aquelas pessoas que não conhecem aí o Pedro Severino, né, toda esta comoção, né, essa sensibilização e união das pessoas, né, pelo Pedro Severino, tudo isso é muito importante, Valentim, em um momento como esse, como a gente já disse aqui, chegou a ter primeiro essa suspeita aí, dessa morte encefálica, morte cerebral, que depois acabou, né, a equipe médica do hospital que ele estava lá em Americana dando um passo atrás diante, claro, das reações que ele teve no protocolo, né, que foi adotado antes de realizar essa confirmação da morte cerebral, Valentim. E a gente comenta um ponto muito importante, a gente se recordar, né, na quarta-feira, o que disse pra gente aqui um neuro. Ele disse que é um jovem atleta que tem somente 19 anos, portanto, o processo dele de recuperação é muito diferente de uma outra pessoa, por exemplo, mais velha ou que tem algum tipo de comorbidade. Então, existe uma expectativa muito grande, sim, que ele possa ter algum tipo de recuperação daqui para frente, até por estar recebendo um cuidado extra, até maior nesse hospital aqui em Ribeirão Preto. Não que ele não receberia os cuidados na cidade americana, né? Mas lá é um hospital que tem menos recursos, né? Então ele, a partir de agora, aqui nesse hospital particular em Ribeirão Preto, ele está tendo mais recursos, uma equipe quase que exclusivamente dedicada à recuperação dele, né? E a gente torce, né, e espera, né, aguarda, né, quem sabe nas próximas horas, nos próximos dias, uma notícia positiva. Assim será, vamos ter fé, seguir em oração, pensamento positivo pela recuperação do Pedro Severino. Muito obrigado, Gustavo Batista, que volta a qualquer momento com novas informações direto do hospital particular, onde o jogador, né, do Red Bull, né, do Bragantino, antes revelado pelo Botafogo, Ribeirão Pretano, mas que já tinha assinado o contrato há uma semana exatamente com o Bragantino. Ele se recupera aí dessa grave lesão, desse grave acidente, e logo vamos ter mais notícias positivas em relação a isso, tá, gente?